Olá! O programa Conversando Direito está de volta para falar sobre um assunto que vem sendo muito discutido: reforma política. Estão aqui conosco para debater sobre o assunto o Dr. Sabino Fleury, que é doutor em ciência política, e Dr. Wederson Siqueira, que é especialista em direito eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil. É um grande prazer recebê-los no nosso programa. Igualmente, prazer estar aqui. Pois é. Doutor Sabino, vamos começar, para aquelas pessoas que não conhecem o tema, compreender o que é a reforma política. Nós estamos numa discussão em que há uma certa confusão entre reforma política e reforma do sistema eleitoral. O sistema político brasileiro engloba não apenas as regras eleitorais, mas a organização do Estado, a repartição de competências entre os entes federados, União, Estados e municípios, as atribuições dos poderes que existem. Hoje existe uma centralização enorme de competências na União e uma predominância muito grande do poder executivo nas ações de gestão do país. Uma reforma política para valer teria que discutir essas questões, a questão do federalismo e uma série de outros aspectos que não se confundem com a reforma do sistema eleitoral. Essa sim é a que está em discussão agora na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Entendi. Doutor Wederson, por que é tão complexa a compreensão desse sistema eleitoral brasileiro? Bem, a gente pode partir exatamente da premissa que a nossa democracia ela é extremamente jovem. Nós temos a nossa justiça eleitoral, ela foi fundada em 1932, né? Então, ou seja, nós temos o período nosso democrático ele é muito curto. Além disso, nós tivemos ainda determinadas interrupções. O nosso Código Eleitoral é de 1965, ou seja, muito antes da nossa Constituição. Então, nós eleitoralmente, nós utilizamos uma legislação extremamente arcaica, né? A própria Lei 9.504, que na época, 1997, era para ser a lei permanente das eleições, ela teve pelo menos 5 alterações ao longo da sua vigência. Então, ou seja, nós vivemos, se por um lado, uma legislação extremamente arcaica, um procedimento e um processo extremamente arcaico, com uma legislação que não se sedimenta, ou seja, sempre há essas alterações e, conforme o doutor Sabino falou muito bem, em nada se tem de reforma política, ou seja, sempre são as incertezas e as várias mudanças eleitorais que são feitas muitos por causa da pressão pública, que acaba gerando sempre essas mudanças legislativas. Entendi. São superficiais. Extremamente Entendi. superficiais. Doutor Sabino, vamos então a essa reforma política que tem vindo à tona desde as manifestações de junho de 2013, embora já se fale em reforma política há bastante tempo, não é? Eu gostaria que o senhor, então, nos explicasse por que há tanto tempo se fala sobre reforma política e ela nunca ocorre, e quais são os pontos principais dessa reforma política que se ventila a partir das manifestações de junho de 2013? Em primeiro lugar, é bom ressaltar que existe uma característica muito interessante no desenvolvimento da legislação no Brasil. Sempre que há um fato que chama atenção, um fator que causa repercussão na mídia, na imprensa, na sociedade, a primeira providência que se faz é vamos criar uma nova lei. Crime hediondo foi assim, corrupção foi assim, ficha limpa foi assim. A partir de um determinado ponto de atenção, tenta-se mudar a legislação e não se procura exatamente quais são as causas daquele problema. No caso da atual reforma política, que está sendo chamada de reforma política, nós estamos discutindo as regras de financiamento de campanha, as formas de se eleger os representantes, selecionar os representantes, se o voto deve ser majoritário, proporcional, se o financiamento deve ser público ou privado, quais são os limites, se a organização deve ser feita em lista fechada, lista aberta. É interessante que a questão do voto distrital ou do voto majoritário, ela está um pouco atrás, ela não apareceu com força agora, mas já apareceu no passado. E uma que foi forte há alguns anos atrás, que foi a discussão entre parlamentarismo e presidencialismo, mas aí nós já saímos da reforma política, entramos na reforma política e não eleitoral, né? Essa não apareceu agora. Então, a questão está muito centrada no financiamento de campanha e muito centrada na forma com que se escolhem os representantes no Brasil atualmente. Entendi.
Doutor Wederson, por que no Brasil, apesar de sabermos que o voto é o ato cívico mais importante do cidadão, ainda se vende e ainda se compra voto? Dentro daquilo que foi falado exatamente por causa da nossa recente democracia. É muito recente o nosso processo democrático. Isso daí, nós precisamos ainda de ter um amadurecimento para chegar num nível de conscientização do voto necessário à democracia. Além disso, a questão da educação, né, os problemas sociais, acaba levando a esses problemas, né? Então, eu acho que são dois fatores fundamentais que ainda geram no Brasil ainda muita compra de voto. A primeira, a questão da democracia nossa ainda muito recente, né? A origem nossa da compra de voto é aquele voto de cabresto que se tinha antigamente, né? Dos coronéis, né? Remonta aquilo lá. E aquilo é uma construção que vai sendo feita. As próprias instituições do Estado, os programas pelo Tribunal Superior Eleitoral de conscientização têm inibido bastante essas compras de voto. Mas mesmo assim ainda é uma praxe muito comum ainda dentro de um processo eleitoral. Entendi. Posso fazer um comentário claro. a respeito disso? Quando nós falamos em compra de voto, a gente não olha o outro lado. Tem muita gente disposta a vender, né? Se alguém compra, é porque alguém está disposto a vender. Existe uma relação, que não é uma relação boa entre o representante e o representado no Brasil, que ela estabelece aquela questão muito pessoal, muito troca, né? Talvez isso não seja privilégio do Brasil. Na Inglaterra também, de certa forma, isso acontece com os parlamentares lá, não no sentido de comprar em dinheiro, mas de oferecer serviços. Isso é bastante comum. Estou falando da Inglaterra, que é um país com democracia consolidada há muito tempo. Mas quando a gente fala em compra de voto, a gente tem que pensar que se alguém está comprando, tem muita gente querendo vender. Então, a situação é um pouco mais complexa. Mais complexa. A eleição, inclusive, é muito comum. O eleitor, ele junta 3 contas de luz para depois pedir para o candidato fazer o pagamento daquela conta de luz. E o candidato fica numa situação difícil, porque o fato dele pagar aquela conta de luz, ela não garante o voto. Mas se ele não paga, ele perde o voto. Né? Então, se ele paga, ele está praticando um crime. Justamente. Mas é também relativo, porque, por exemplo, não quer dizer também que ele está trocando o voto diretamente pela conta. Você tem jurisprudências que entende que aquilo lá não chega a configurar uma compra de voto porque não houve o pedido implícito ou explícito de voto. Né? Mas eu acho que agora a gente tem que pensar o seguinte: nós estamos num novo momento no Brasil. Eu acho que as ruas, esses movimentos sociais a partir de junho de 2013 estão demonstrando pelo menos um desejo maior de participação do brasileiro. E eu pergunto, doutor Sabino, esta reforma política dependerá desses movimentos de rua? Porque eu sei que entidades como a CNBB, a OAB, que são sérias, já lançaram um manifesto em favor da reforma política. Eu pergunto, os congressistas também têm os seus interesses. Nós conseguiremos essa reforma política pressionando ou não será necessária a pressão? Bom, em primeiro lugar, um movimento igual o que acontece, capitaneado pela CNBB, que tem mais de 110 entidades assinando este movimento, entidades da sociedade civil, sindicatos, é sempre algo relevante e importante. A mudança que nós tivemos da tecnologia, que permite uma mobilização não controlada, uma mobilização que não vem de baixo para cima, é outro fator que ainda não foi muito bem estudado e explicado. Pode ser um excelente fator de mobilização, mas não tenho certeza. E a outra coisa que a gente tem que pensar sempre, que é uma verdadeira mudança no sistema eleitoral, no sistema de representação, ela normalmente é feita a partir de um fator exógeno ao Congresso. Um parlamentar que foi eleito dentro de determinadas regras do jogo, ele tende a não criar para ele mesmo uma incerteza. Ele já sabe como aquilo funciona, ele foi eleito daquela forma, qual que seria o ganho que ele teria se ele criasse uma incerteza na regra do jogo. Então, ele tende a ser conservador na mudança que pode ser proposta. Ele muda aquilo que não tem muita importância. Vamos acabar com a suplência de senador. Não tem influência nenhuma no grosso das coisas. Agora, a mudança verdadeira, ela precisa de um fator exógeno, que pode ser um fator positivo ou negativo. As nossas grandes reformas eleitorais nós tivemos com o Congresso fechado. 32, o governo provisório de Vargas.
46, final da ditadura de Vargas. 66, ato institucional número 2, pleno governo militar. Então, é preferível, é necessário que nós tenhamos um fator exógeno democrático, a partir das movimentações, das manifestações, do que um Congresso fechado para que se faça uma modificação do sistema. Entendi. Como a OAB está participando desse manifesto juntamente com a CNBB, não está, doutor Wellington? Sim, a OAB ela tem participado, na verdade, vários outros movimentos têm encabeçado isso daí. Dentro da OAB existe tanto, por exemplo, o presidente Marcos Vinícius Coelho, que tem, desde o início, apresentado, estando junto com a CNBB, o Movimento de Combate à Corrupção e vários outros órgãos, tentando levar essa pauta de discussão ao Congresso, uma pauta mais qualificada. E, além disso, dentro da própria OAB, existe a comissão eleitoral, que também tem dado assim, grandes contribuições a esses estudos, né? E muitas delas, confesso para você, da comissão eleitoral, a nacional, às vezes até um pouco divergindo da própria posição apresentada pelo presidente, né? Exatamente porque hoje a pauta reforma política virou como se fosse a grande bandeira que vai resolver todo o problema eleitoral, todos os problemas de corrupção, só que na prática, como o doutor Sabino falou, nós não estamos tratando de uma reforma política mesmo. A reforma, o que se busca ali, as propostas, são eleitorais. A população também, ela ainda ela pleiteia a reforma política, porque ela, muito mais por um sentimento de insatisfação com o que se tem da prática da política e tal, colocando como se a reforma política fosse, essa reforma política, na verdade, não é política, é eleitoral, fosse resolver todos os problemas. E não é. Na verdade, não é ali que se vai resolver. Entendi. Vamos entender como fazer com que as pessoas compreendam melhor esse processo de reforma política que as pessoas anseiam, mas no próximo bloco, fique conosco.